E aqui no Show Rural Copavel nós encontramos diversas soluções para a agricultura e para a pecuária. Nós vamos conhecer agora um trigo para pastejo indicado na região sul do país. Para falar sobre esse assunto eu vou conversar com Ederson Hens, ele que é da Biotrigo, e fala um pouco a respeito desse assunto. Ederson, nós já temos visto, já temos tendo algumas variedades que são aplicáveis de trigo para o pastejo, para o gado. Qual que é a novidade nessa variedade que está sendo apresentada aqui pela Biotrigo no Show Rural Copavel? Olá, Fabiano. O que nós estamos mostrando para os produtores aqui é uma cultivar nova de trigo exclusiva para pastejo. O qual que ela vem, o interessante é que eu consigo aproveitar uma janela de entre-safra e nós temos que entender bem a nossa entre-safra. Nossa entre-safra é no outono, daqui para frente, quando as nossas pastagens de verão estão indo e as pastagens de inverno não estão formadas ainda. Aí eu consigo implementar essa cultivar em meados de março. E eu consigo em 45 dias, ou seja, final de abril ou meados de abril, já consigo entrar com ela e dando o primeiro pastejo. E o mais interessante é que eu consigo voltar em 21 dias com a mesma produção de massa ou de matéria seca que eu tive no primeiro pastejo. E assim, subsequentemente, eu consigo fazer em torno de 6 pastejos, trabalhando em piquetes rotacionados, vamos pensar assim. Se eu trabalhasse um pouco com piquetes ou com pastejo contínuo, a gente consegue trabalhar com uma carga animal de 1.500 a 2.000 kg de peso vivo por hectare, justamente por causa que ela é uma cultivar melhorada geneticamente e tem alto potencial produtivo de massa verde, com uma qualidade excepcional, em torno de 28% de proteína, em torno de 74% a 77% de energia. É uma ferramenta espetacular aí para o produtor, para aproveitar uma janela o qual muitas vezes o preço do gado aumenta, o preço do leite aumenta e a gente olha para dentro da propriedade e o produtor às vezes não tem todo o desempenho justamente pela falta de alimento nessa entre-safra. Ederson, o produtor rural, o pecuarista, principalmente no Rio Grande do Sul, ele conhece o trigo, né, e sabe como que o trigo para a alimentação animal, para a nutrição animal. Qual que é a diferença de um trigo para pastejo? Estou falando na questão nutricional, estou falando também na característica de planta para um trigo padrão. Como é que você classifica? Como é que você diferencia um do outro? Hoje os trigos padrões que são plantados para grãos, eles são trigos de primavera. Ele é um trigo winter, então, ou seja, a genética dele é uma genética romena, né? Ele precisa de muito frio. Um longo período vegetativo que a gente buscou, que vai me dar um longo pastejo, ou seja, ele não vai subir, não vai formar a espiga, ele vai ficar vegetando. Essa vegetação que seriam essas folhas que estão aqui, isso sim que é qualidade. Então eu consigo fazer com que ele vá já em julho, agosto, setembro, adiante ainda, vegetando e dando qualidade de foragem, né? Tá, e exatamente essa folha mais alta que nós estamos acompanhando aqui, que nessa simulação, uma simulação de piquete que nós temos aqui no stand, Ederson, aqui seria o de entrada. Explica para nós aqui esse processo, entrada que nós temos aqui, ali nós temos um corte numa determinada data e mais para frente nós também temos outro. Como é que funciona? O bom é a gente identificar o ponto de entrada do animal. Então, o trigo, principalmente em torno de 20 a 25 centímetros de altura, seria o ponto ideal de entrada. O que acontece se eu entrar em 30%, 35%? Ele não vai crescer mais que isso. O produtor está perdendo dinheiro ou tá deixando o tempo passar com a volta. Então, isso é um ponto importante, é nós identificarmos a entrada. A entrada com 25 centímetros. Aqui nós fizemos uma simulação de corte, o qual ele está 7 dias cortado. E um pouco mais à frente, a gente tem uma outra simulação de corte, que seria o terceiro corte, que ele está cortado faz 3 dias atrás que ele foi cortado. Aqui nós estamos acompanhando, né, a nossa imagem está mostrando o corte em 7 dias, né? Então, há 7 dias tivemos esse corte, simulação de piquete, pessoal que está acompanhando a reportagem aqui no canal do Boi. E aqui você vê que ela já tem uma recuperação. Como é que funcionou esse processo aqui? Qual que é a exigência de água, por exemplo, de solo que ela tem para chegar 7 dias após o corte a esse nível, Eder? Hoje, para nós expressarmos o máximo potencial
potencial genético que a cultivar traz, nós precisamos sim colocá-la em solos de média a alta fertilidade, fazer uma boa adubação de base e sim a gente tem que fazer uma adubação de manutenção, uma adubação de cobertura, tanto em nitrogênio quanto em potássio, para ela responder mesmo, porque a extração é muito alta. Hoje nós estamos falando de uma produção de 95 kg de matéria seca por hectare dia. Essa é a produção dela, que ela produz durante o dia. Então é um material aí para tirar todo esse potencial, nós precisamos sim trabalhar com solos bons, de média alta e com uma adubação boa também. Tá certo, Éder, para encerrar aqui no primeiro piquete aqui dessa simulação que nós estamos acompanhando, o trigo cortado há 3 dias. Nós já vimos ali a marca de corte, o quanto que ele cresceu, né? Isso também graças a essa situação que você explicou aqui no canal do Boi. E aqui em quanto tempo, né, depois que eu vou ter condições de voltar? Que há 3 dias o gado saiu daqui. Em quanto tempo que eu tenho condições de voltar para esse piquete? Para esse piquete aqui eu tenho condição de voltar daqui a 17 dias, ou seja, foi cortado já faz 3, com mais 3, 17 dá 20. 21 dias eu estou voltando nesse piquete com a mesma produção de matéria seca que o primeiro piquete me deu. Tá certo, então, Éder, eu quero agradecer a sua participação aqui no canal do Boi. Obrigado por participar conosco. Obrigado, Fabiano. Fabiano Reis para o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Gravei na última semana, durante o Show Rural Copavel, ali conhecendo um pouco dos lançamentos. Aliás, nós vamos trazer durante essa semana uma reportagem que mostra alguns lançamentos de diversas empresas e que são voltados para o agronegócio e também para outras finalidades industriais e comerciais, mas que estavam presentes em Cascavel.